Olá, olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao podcast da UPAE. Aqui quem fala sou eu, Joab Barbosa, e nós estamos começando mais um episódio, o primeiro episódio da terceira temporada. E olha, não se esqueça, nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Spotify, Twitter e por aí vai. Então, siga-nos! Pessoal, e para quem sentiu saudades, nós estamos de volta. Vamos ao primeiro episódio do ano. E o podcast, como todas as ações da UPAE, tem como propósito levantar discussões, fomentar ou até trazer outras percepções. E nessa perspectiva, nós começamos essa nova temporada. E para iniciarmos, nós trouxemos hoje uma amiga de longa data, Vitória Amaral, uma grande pesquisadora viajante. Olá, Vitória! Como vai você? Seja bem-vinda ao nosso podcast. E para iniciar, Vitória, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e por onde você anda nesse momento. Olá, pessoal do OPAE. Estou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre minha jornada. Na verdade, eu sou uma professora que já está há 42 anos na docência e passei 20 anos na educação básica, né, com experiência incrível. Acho que isso me fez mais e mais humana em estar no estado de Pernambuco, numa escola pública. Isso me fez muito feliz, o período que passei na educação básica. E agora, desde 2005, na universidade pública também, na Federal de Pernambuco, inicialmente na Universidade Federal Rural de Pernambuco, com artes na pedagogia, e depois na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de artes visuais. Sempre trabalhando com arte e educação, com ensino de arte e numa perspectiva feminista, de luta contra os preconceitos, de uma sociedade mais humanitária, mais horizontalizada, menos preconceituosa, né? Menos machista. E agora, em 2023, passei um ano em 6 países da América Latina: Colômbia, Guatemala, Peru, Chile, Equador e Argentina, né? E estou agora repensando todo esse tempo que passei fora e procurando escrever e organizar as ideias, fotos, entrevistas e todo o material, sabendo que em 6 países o trabalho sextuplicou. Uau, Vitória, que linda trajetória, importante trajetória. Com certeza você é um exemplo e uma referência a todos nós. Bom, Vitória, e você está inaugurando uma nova temporada do nosso podcast, né? E nessa temporada nós vamos trazer para o debate temas relevantes do contexto social, como nesse caso o feminismo. Em 2019, você, junto com a professora Ana May, escreveram e organizaram o livro Mulheres Não Devem Ficar em Silêncio, Arte, Design e Educação. Bom, o livro tem as mulheres como protagonistas. São abordadas mulheres artistas e mulheres arte-educadoras. Como surgiu o livro? Conte pra gente como foi o surgimento desse projeto e, consequentemente, o livro. Pois já falei um pouco, né, sobre isso. Eu acho que Ana May sempre teve essa veia feminista, assim, da luta pelas mulheres, mesmo não seguindo uma linha teórica feminista, mas sempre numa luta para um lugar, né, para as mulheres, e buscando dar visibilidade, dar voz
né? Mostrar o que essas mulheres são capazes de fazer. E aí, no meu doutorado, eu trouxe esse Tereza Costa Rego, né? Essa entrevista com Tereza Costa Rego e mais 3 mulheres pernambucanas, artistas pernambucanas, que elas também não são reconhecidas, não eram reconhecidas. Há muito pouco tempo eu estava numa exposição pós-morte, né, de Tereza Costa Rego, pensando, gente, como é que essa mulher, com essa força, né, esses vermelhos, essa história da sociedade pernambucana, das lutas, das guerras, da invisibilidade das mulheres, né, que ela trata como ela tinha que fingir para ser ouvida, muitas vezes, por ser mulher, e não era respeitada. Eu escutava assim as pessoas dizerem antes, né, que mas ela, o desenho dela não é essas coisas. Mas ela, o seu desenho, é do nível de muitos homens de sua época. Mas, como é mulher, então assim, não é tão bom. Então, assim, isso aconteceu muitas vezes de mulheres que foram desconsideradas em seu trabalho, né, por um preconceito e uma classificação puramente contra, misógina, contra as mulheres, misógina e desrespeitando o trabalho dessas mulheres. E ela traz uma história, ela tinha 1,5 m e fazia as pinturas, suas pinturas eram enormes, né? Painéis enormes, trazendo história das guerras e do povo pernambucano e das mulheres, né? Histórias que ela escutava dos seus irmãos. Tinha 7 irmãos, homens. Ela era a mais jovem, a caçula de uma família de 8 filhos. Ela era a única mulher, a caçula. Imagina que uma pessoa que nasce, né, na década de 30, com 7 irmãos homens, um padre, um médico, um advogado, cada um querendo mandar mais que o outro. Então, imagina a repressão, a opressão que ela sofria na família. E é por isso que ela dizia, quando eu pulei do piano, né, que aí ela saiu para a luta e se deixou levar por um amor, né, que mudou toda a sua vida, né, de pensamento, de tudo. Então, é isso que a gente procura mostrar, como essas mulheres foram batalhadoras, como elas mostram a sua arte de uma forma denunciadora e com muita força, com muita garra, né? Mulheres fortes, mulheres que aguentaram muito, né? Eu lembrei agora de mulheres que sofreram na ditadura também, coisas horríveis. Sempre as mulheres são muito massacradas nessas guerras, nessas invasões, nos povos indígenas. Então, é uma forma de denúncia, é uma forma de mostrar que as mulheres são fortes e que elas têm um trabalho incrível, né, e que não são considerados. Agora, ultimamente, fizeram várias exposições de Tereza Costa Rego, né, exposições lindíssimas, enormes e com toda a sua obra. E assim, as pessoas encantadas. Então, assim, é uma forma também de educar o olhar, né? Que antes não eram respeitadas, antes não eram consideradas e que agora as pessoas ficam deslumbradas. Então, assim, é uma forma de mostrar que essas mulheres têm um trabalho impressionante, incrível, forte e que deve ser respeitado como tal. Então, quando nós, mulheres, começamos a mostrar isso, num olhar, numa mirada feminina, feminista, de desvelar, né, esses segredos que ficam em segredo, essas mulheres ficam em segredos. Então, a sociedade começa a olhar diferente também. Isso vai acontecendo, né? É uma forma de educação, a educação da sociedade no seu olhar para as mulheres. Mulheres que têm seus lugares, né? Então, o doutorado foi essa forma, foi um portal para mim. Para mim foi um portal onde eu me descobri e descobri que o meu papel na sociedade é esse. Desvelar esses segredos das mulheres artistas e mulheres
arte educadoras, educadoras, tentando educar uma sociedade mais humana, mais respeitadora, mais democrática, onde as mulheres tenham o mesmo papel dos homens e recebam tanto quanto, né, em seus salários, em suas vidas, tenham a mesma liberdade, possam fazer o que querem. Então, esse é o meu papel na sociedade. E no meu doutorado foi esse portal para a descoberta disso. Eu já fazia isso desde a educação básica, mas no doutorado foi uma descoberta. Muito interessante a sua fala, Vitória, porque ela evidencia a potência da arte como resistência diante de todas as injustiças, né, que as mulheres passam e infelizmente ainda passarão, né, mas que a arte sirva também como combate, como linguagem para enfrentamento de todas essas questões. E falando do seu doutorado, um capítulo do livro é um recorte dele. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Desde o meu doutorado, em 2000, entrei em 2000 na USP, Artes Visuais, a Ana May foi minha orientadora, que conversamos sobre as mulheres, as violências de gênero, feminismos, né, e como essas mulheres são invisibilizadas, como as mulheres sofrem em seus lugares de trabalho, como são marginalizadas, como são desrespeitadas, né, por uma sociedade patriarcal, de estrutura patriarcal, e que muitas vezes desrespeitam as mulheres, invisibilizam, né? E aí, desde o doutorado, começamos, né, com os trabalhos que eu fiz com artistas pernambucanas, e que isso foi muito importante para esse início de diálogo com a Namei, que sempre teve essa postura feminista de buscar mulheres, de visibilizar artistas, arte educadoras, educadoras pelo mundo, né? No INSEA, no CLEA, na FAEB. Então, ela está sempre lutando por esse espaço onde as mulheres possam falar, onde as mulheres não sejam caladas. E aí, em 2019, teve o Congresso de Arte e Educação Decolonial, né, e latino-americana, e foi quando nós começamos a pensar também sobre essa visibilização de mulheres que sempre lutaram pela educação, lutaram por um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo mais humanizado, mais horizontalizado, mais respeitado, né? Que respeita também a terra, os seus filhos. E são mulheres raízes, mulheres árvores, como diz Gabriela Gostovski, que são enraizadas e nelas elas alimentam a terra e são alimentadas pela terra e são esquecidas muitas vezes, né? Na maioria das vezes, as mulheres são esquecidas e foi a maneira que a gente pensou em mostrar essas mulheres. Até tinha a ideia de fazer outros volumes com outras mulheres. E que nesse meu pós-doutorado na América Latina, eu vi como é importante a gente valorizar essas mulheres, porque são mulheres que dão força às famílias, à sociedade, à educação, né? São mulheres que estruturam realmente a humanidade, as sociedades, dão força para que seus filhos cresçam, para que a sociedade pense de uma forma diferente, ter uma outra mirada, uma outra visão de mundo, uma cosmovisão mais humana, mais respeitadora, mais democrática, né? Onde todos têm o espaço, onde todos têm voz e vez. Então, assim, foi uma forma de a gente dar voz a essas mulheres, né? Que elas falem e que as pessoas escutem suas vozes a partir desse livro. E esse livro foi um marco, creio que um marco na educação, um marco na arte da educação, um marco para mostrar que muitas mulheres estão trabalhando para uma sociedade melhor e que não são vistas, são invisibilizadas, e a partir desse livro a gente procura dar visibilidade a essas mulheres,
né? E elas realmente não ficaram em silêncio. A partir dos livros, elas falarem, elas não se calarem e elas mostrarem a força que tem para a educação e para a arte. O próprio título, né? Eu acho que foi um título muito feliz, que foi discutido. E a imagem da Bárbara Kruger, que foi criado especialmente para a inauguração da sede do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, foi muito importante para esse livro, né? Ele fechou um formato, desde a capa, o título, entrevistas, pessoas que estão de autores e autoras no livro, pensando essas mulheres para o ensino da arte e para as artes visuais no Brasil. Legal, Vitória. A gente percebe a riqueza do livro não só nos textos escritos, mas em todos os outros materiais apresentados. Bom, e falando ainda sobre o livro, a artista que você retrata lá é a Teresa. E em uma parte você transcreve uma fala dela, no qual ela diz assim: sou a criação do não, não é pecado, não pode, vai para o inferno. A Teresa, essa artista, ela se refere à infância que teve nos anos 40, certo? A gente sabe que esse período era um período de muita repressão a todas as mulheres. Mas agora, comparando e trazendo para os dias de hoje, como você acha que está a educação das meninas no Brasil e no mundo? E você acha que a sociedade se modificou e as meninas estão recebendo uma educação mais igualitária hoje? Bem, as mulheres no dia de hoje, elas estão mais conscientes dos seus lugares, das suas lutas, mas ao mesmo tempo eu penso que existem vários movimentos feministas, teorias feministas, creio que os homens também devem ser educados para isso. Porque o que acontece, eu vi no México, por exemplo, que é um dos países da América Latina que tem mais violência de gênero, e vi que quanto mais lutam, mais sofrem. Mas sofrem feminicídio. A morte parece que está mais presente na luta das mulheres. É impressionante isso. Então, a educação, eu creio que não pode ser só para as mulheres, né? Eu acho que Chimamanda fala, somos todos feministas, e eu acho que é isso. A gente tem que pensar numa sociedade mais igualitária, mais respeitadora, onde os homens também, né, principalmente os cis, que estão nesse campo de batalha, de luta, de assassinatos e de feminicídio. Eu acho que temos que começar a pensar isso. Mas estamos num momento assim, muito difícil para o mundo, né? O mundo está assim, se mostrando um mundo muito cruel, muito onde há uma direita muito desrespeitadora, uma direita que está se fortalecendo no mundo. E assim, eu fico muito preocupada assim, da destruição com a terra, da destruição da terra, da destruição de pessoas por serem negras, ou serem pobres, ou serem palestinas. Então, assim, é muito duro ver isso, né? Enquanto que há um movimento de luta pela liberdade, pelo respeito. Então, quanto mais as mulheres lutam por isso, mais sofrem. Isso é impressionante. Então, eu fico pensando sobre como fazer isso, né? Que os homens também, e as mulheres, e todos, todas, sejamos tocados, afetados por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde todos tenham direito, onde todos sejam respeitados, onde todos tenham o seu lugar no mundo. E é muito duro ver isso, né? Então, assim, alguns movimentos de direita são muito assustadores quando parece que reforçam essa coisa da mulher como objeto, né? Onde o patriarcado traz essa dureza de os homens como donos do mundo e as mulheres como objetos deles. Esse pensamento tem que se acabar, tem que mudar, a gente, desde a educação, na Argentina tem uma lei, né, que é a educação sexual integrada, a ESE,
que desde crianças eles começam a fazer projetos para a educação sexual, pensando nessas diferenças e semelhanças no respeito ao outro como cidadão, como gente, e temos que repensar esse jeito de ser no mundo, de todos, todas, todes, né? De respeito, de cuidado de si, cuidado com o outro. E uma coisa que você traz sobre a questão religiosa, né? Eu fiz mestrado em antropologia e estudo até hoje, sou coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Imaginário, que vai fazer 50 anos em 2025, espero fazer uma festa muito linda. Então, assim, os mitos, as narrativas míticas cristãs são muito fortes. E nesse cristianismo que é divulgado, porque eu nasci numa família cristã, católica, muito progressista, onde meu pai dizia, não, você tem que trabalhar, não pode depender dos homens, tem que ser independente, por favor, seja independente. Então, assim, eram pais muito religiosos, católicos, mas que queriam me dar uma autonomia, me deram uma autonomia e uma liberdade de escolher o que eu quisesse ser e tivesse essa independência, que não dependesse de homem nenhum, nem de ninguém. Então, mas existe o mito, a narrativa mítica da origem do mundo, que é de Adão e Eva. E Adão e Eva é a mulher do pecado. Eva é a mulher do pecado. Eva é a mulher que leva Adão a pecar. Então, esse mito ele persiste até os dias de hoje, onde as mulheres não podem vestir roupa curta, não podem se maquiar, não podem isso, porque elas são as pecadoras e levam os homens a pecar. Apesar do que essa dicotomia também de gênero, a gente está tentando minimizar ao máximo, né? Mas as mulheres trans sofrem muito mais até do que as mulheres cis, né? Por tantos pecados que são dados a ela. Então, pensar essas narrativas míticas, também pensar uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde as pessoas possam vestir o que quiserem, né? Se maquiarem como quiserem. Tem uma advogada da Colômbia que criou um Instituto do Feminicídio da Colômbia, e ela narra em seu livro que as mulheres, quando ela chega nos IMLs da vida, né? E ela começa a entrevistar os policiais e todos é unânime se dizer, mas vê como ela mira, como ela está pintada, mira sua roupa, mira isso, mira aquilo. Então, já há um estereótipo da mulher pecadora em sua forma de vestir, em sua forma de se maquiar, de forma de se comportar. E é como, assim, um sujeito. Outra coisa também das imigrantes venezuelanas, como as brasileiras são vistas como objetos sexuais, né? A venezuelana, imigrantes em vários países, eu escutei isso no Peru, mas as roupas das mulheres venezuelanas são muito justas, elas mostram suas curvas, elas mostram o seu corpo, e isso incomoda uma sociedade cristã, uma sociedade de mulheres pecadoras, né, como a Eva, que traz leva para uma violência por falta de respeito ao outro, como ele queira vestir, né? Como ele queira andar, como ele queira se comportar. Então, acho que essa lei que eu falei sobre educação sexual integrada, ela discute essas questões, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter uma lei desse tipo para falar desde a educação infantil. Mas como a gente ia aprovar uma lei dessa se a gente tem um congresso e uma bancada evangélica enorme que é completamente conservadora, né, misógina, preconceituosa, racista, de todos os tipos de preconceitos que possam existir. E como é que a gente pode aprovar uma lei que tem educação sexual desde os primeiros anos de vida? Seria muito necessário para a gente refletir sobre esses estereótipos criados na sociedade que a gente vive, né, para acabar de vez com essas violências. As violências às mulheres trans, aos homens trans também, que sofrem muito, às mulheres cis e todas as pessoas, né? As crianças, como as crianças sofrem em suas casas, né? Tem pesquisas que mostram que
na pandemia, as crianças sofreram mais abuso sexual em suas casas do que sofriam nas escolas. Imagina que coisa louca, um lugar onde seria um lugar de segurança, um lugar de cuidado, um lugar onde os pais respeitassem seus filhos e suas filhas, e é o lugar que eles mais sofrem. Isso é muito louco, né? Muito louco. Então, a gente está vivendo um momento muito tenso, de várias contradições e, assim, umas dicotomias fortes, né? O a favor ou contra, assim, os que são contra são muito violentos, andam armados, né? A arma é o poder fálico, inclusive, né? Do poder. Então, é um momento que a gente tem que repensar toda uma sociedade, né? Com essa tragédia do Rio Grande do Sul, pensar na nossa mãe terra, a Pachamama, que está sofrendo muito. E escutei também de alguns indígenas peruanos dizerem que é um ciclo, né? Como os humanos não souberam cuidar da terra, não estão sabendo cuidar da terra, vão acabar. É um ciclo de vida, assim como os dinossauros foram exterminados, acabou. Os humanos também desaparecerão do mundo. Então, assim, é para a gente repensar toda a nossa vida, né? Repensar a partir das ideias de Davi Schopenhauer, né? A queda do céu. Acho que isso é uma coisa que está aí nos nossos olhos e as pessoas não querem ver, querem usufruir como se fosse, não sei, a gente vai morrer, é um tempo curto que a gente tem aqui na Terra, mas a destruição é tão grande, tão grande, tão grande, que não se sabe se as próximas gerações vão ter esse espaço na Terra que está tão sofrida, né? Uma mãe que sofre tanto, que é a Mãe Terra. Excelente reflexão, professora, trazendo essa relação não só entre humanos, mas também a nossa relação com os outros seres e também com a Mãe Terra, né? Precisamos pensar nisso urgentemente porque o cenário é cada vez mais catastrófico, infelizmente. Professora, e pensando agora no espaço escolar, nas aulas de arte, como o feminismo deve ser abordado na escola? O feminismo deve ser abordado desde a educação infantil, com, com leis como essa que eu falei da Argentina, né? A ESE, que é a Educação Sexual Integrada, para que todos tenham voz, direitos, né? E deveres também. O dever de respeitar o outro na sua integridade, na sua sexualidade, no seu jeito, no seu comportamento, né? É uma sociedade mais igualitária, mais horizontalizada, né? No imaginário a gente fala que temos uma sociedade, algumas sociedades heróicas, que são as mais fálicas, que são mais verticalizadas, e as mais democráticas, horizontalizadas, onde cada um tem seu papel, né? Não tem um chefe que manda e os outros obedecem, mas que cada um tem seus direitos e deveres na sociedade e que todos são têm a obrigação, né? Têm o dever de cumprir com suas obrigações. Então, respeitando o outro na sua individualidade, na sua cultura, no seu cuidado com o outro, o cuidado de si com o outro, né? Respeitar as pessoas com discapacidade, as pessoas que são diferentes, né? Porque a gente é tão malvado, a gente é tão preconceituoso com os diferentes, com as pessoas que agem diferente e têm comportamentos diferentes, né? Por que padronizar? Por que ter um ou outro, né? Quando a gente pode ter uma diversidade enorme. Os indígenas, tem estudos que eles tinham 16, 18 sexualidades, formas de gênero, e assim, e cada um na sua, e cada um cuidando do seu cuidado com a terra, o cuidado com o humano, cuidado com o outro, cuidado com si. Então, respeitar o outro como ele é e como ele queira ser, né? E isso eu acho que é um feminismo da democracia, um feminismo do cuidado, um feminismo do olhar para o outro com mais respeito, né? E eu acho que, para mim, feminismo é um movimento de cuidado e de democrático com o outro e consigo. Então,
Acho que a arte tem um papel fundamental nisso, porque a partir da arte, do ensino da arte e do produzir arte que todos devem fazer, eu acho que a produção de arte, o fazer arte, é muito importante para o ser humano, para a humanidade. Então, a partir do momento que a gente se vê na produção de arte, que a gente se reconhece na produção de arte, a gente começa a pensar no mundo, pensar nas pessoas, pensar em si, né? Começar a refletir, ter consciência do seu lugar no mundo, do seu cuidado com a terra, né? Em Guatemala, as pessoas dão comida à terra, às serras, às montanhas. Então, assim, isso, o Peru também. Então, isso me fez muito pensar como a terra faz parte de nós e como nós fazemos parte da terra, né? Se a terra está sofrendo, está doente, está enferma, os humanos também ficam enfermos. Todo o alimento, toda a energia, tudo vem da terra, dos mares, dos oceanos. Então, como é que a gente maltrata tanto? Como é que a gente joga tanta porcaria dentro dos mares, né? E devasta a terra do jeito tão cruel como a gente está fazendo. É como a gente fazer isso com a própria mãe, né? E aí a gente fazendo isso com a própria mãe, a gente está fazendo com a gente mesmo. E isso é que eu acho que tem que ser revisto e tem que ter uma educação para que olhe o outro como uma pessoa diferente, mas uma pessoa que tem que ser respeitada. Eu acho que a arte tem esse papel, eu acho que é isso que eu tento passar para os meus estudantes, que eles vão para as classes de educação infantil, com cuidado, para que todos façam arte e que a partir da arte eles se reconheçam, reconheçam a sociedade, reconheçam o outro, tenham cuidado com o outro. Eu acho que é isso. É isso, professora, com certeza é isso. Olha que fala poderosa, que aprendizado. Nós precisamos olhar mais para os outros, entender a arte e a educação como caminho de inclusão e não de exclusão, cada vez mais entender que nós precisamos do outro, não só uma outra pessoa, mas um outro ser, da nossa mãe terra querida, em que nos acolhe e que isso seja recíproco. Professora, a fala da senhora é muito poderosa, é muito impactante. Infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, mas eu quero agradecer, em nome da UPAE, professora, pela participação, pelos aprendizados, por tudo que a senhora trouxe para nós aqui hoje, e também agradecer pelo trabalho impactante e potente que a senhora tem no campo da arte. Quero agradecer demais essa oportunidade de falar e pensar sobre essas coisas, né? Que eu, assim, é tudo que eu tenho feito na minha vida de docente. Ai, fico até emocionada, porque se eu não chorar, não sou eu. Então, minha vida de docência é essa, de cuidar do outro, de fazer com que as pessoas se revejam, vejam suas atitudes, vejam seu cuidado também com o outro e consigo, a partir da arte. Muitíssimo obrigado, professora. Nós ficamos também muito emocionados com a fala da senhora e a senhora falou uma coisa muito importante, né? Uma vida dedicada a um tema, a arte e a educação, a arte em si. Pessoas como a senhora, como Ana May, trouxeram e trazem uma contribuição imensurável para o campo da arte e o campo da arte e educação. Nós só podemos agradecer e dizer o quão honrado nós nos sentimos e ficamos ao poder conversar com a senhora, ao poder aprender com a senhora e conhecer um pouco mais do trabalho da senhora, que é um trabalho riquíssimo, valiosíssimo. Muitíssimo obrigado, professora. E nós vamos ficando por aqui nesse primeiro episódio da terceira temporada do podcast da UPAE. Quero agradecer a todos vocês que nos ouviram e mandar um forte abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, valeu!